Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, Conselho e Proteção dos Benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavili, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney e Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Pai Celestial, fonte de amor e sabedoria, agradecemos imensamente por esse momento de comunhão e aprendizado. Abrimos nossos corações para receber a Tua luz e Tuas divinas instruções. Nesse instante, convidamos a Tua presença sagrada a permear esses lares, transformando em um templo de paz e harmonia. Que a energia do amor incondicional preencha cada canto desse espaço, dissipando qualquer sombra da negatividade, promovendo a união entre todas as famílias. Pedimos, Senhor, que nos conceda graça de compreendermos profundamente as palavras do Evangelho, e que elas ecoem em nossos corações e se transformem em atitudes concretas em nossas vidas. Que possamos enxergar a beleza e sabedoria contida em cada ensinamento de Jesus, nosso mestre e guia. Ilumina nossas mentes, Pai, para que possamos discernir a verdade da ilusão, o bem do mal. Concede-nos a força necessária para superarmos os desafios que surgem em nosso caminho e perseverança para seguirmos adiante, mesmo diante das dificuldades. Que cada palavra do Evangelho possamos nos sentir mais próximos de Ti e dos nossos irmãos. Que a fraternidade e a solidariedade sejam os pilares de nossas relações. Que possamos construir um mundo mais justo e fraterno. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas, por todas as oportunidades de crescimento espiritual. Que possamos ser instrumento de Tua paz e amor do mundo. Em nome de Jesus, nosso amado Mestre. Amém e gratidão. Bom, vamos à leitura e reflexão do capítulo 138, Iluminemos o Santuário, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. Paulo está na segunda epístola a Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade
e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno. Quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E, pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa à condição de mendigo de luz e paz, na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Bom, refletindo sobre o santuário que somos, e é isso que Emmanuel faz aqui nesse texto, refletindo a respeito da passagem bíblica, em que Paulo nos diz que somos santuários do Deus vivo, Paulo de Tarso ele nos ensina. E essa afirmação nos convida a uma profunda reflexão sobre como estamos cuidando desse espaço sagrado em nós. Emmanuel nos lembra que, apesar das diferenças na escala evolutiva, nos vários degraus em que nós estamos dentro dessa escala de evolução, as bênçãos divinas são iguais para todos. E o que realmente nos diferencia é o quanto cada um de nós escolhe se dedicar às coisas do espírito, ao autoconhecimento, ao aprendizado, enfim, à vida futura. Infelizmente, muitos de nós ignoram ou desprezam essas oportunidades, preferindo focar em aspectos materiais, aspectos passageiros da vida, digamos assim. Alguns chegam até, como diz Emmanuel, a fazer pouco caso das dificuldades alheias ou ainda desse chamado divino, esquecendo-se que a vida é muito mais do que aquilo que nós vivemos aqui na esfera física. Quando o tempo passa e a realidade espiritual se impõe, ou como diz Emmanuel no texto, apagam-se as luzes terrestres, essas pessoas muitas vezes encontram-se perdidas, sem paz, sem luz, revoltando-se contra o que antes haviam desdenhado. Emmanuel afirma no texto: são companheiros e vigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado. E aí a gente pode trazer um exemplo e comparar essa situação ao caso de alguém que, ao receber uma boa educação, escolhe ignorar os ensinamentos morais para perseguir apenas o sucesso material aqui na Terra. Porém, no auge dessa vida materialista, essa pessoa pode até parecer feliz e realizada, mas ao perder o que lhe dava segurança, e isso pode ser uma posição social, um poder, dinheiro ou ainda status, muitas vezes ela se vê vazia,
se sente vazia e sem direção. Então, como nesse exemplo, muitos de nós negligenciamos o desenvolvimento espiritual, negligenciamos o que há de mais sagrado em nós, trocando essas riquezas eternas por ganhos efêmeros. Por isso, cabe a nós ouvir a voz de Cristo, ouvir o chamamento do alto, que nos chama a alinhar nossos pensamentos, nossas ações com uma vida mais elevada. É preciso lembrar que, enquanto estivermos distraídos pelas ilusões do plano físico, seremos incapazes de aproveitar de forma plena as bênçãos que nos foram dadas. Enfim, como dizia o mestre, ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem os consome. Paz e luz, gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão do capítulo 138 do livro Vinha de Luz, intitulado Iluminemos o Santuário, é um convite a uma profunda reflexão sobre a natureza espiritual do ser humano e a importância de cultivarmos o santuário interior. Esse capítulo ele foi inspirado nas palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, nos lembra que cada um de nós é um templo sagrado, um espaço onde a divindade habita. A primeira premissa apresentada é de que todos nós, sem exceção, recebemos as mesmas oportunidades para o crescimento espiritual. A única diferença entre as pessoas reside no uso que fazemos dessas oportunidades ao longo da vida. Somos constantemente desafiados a escolher entre o caminho da luz e da sombra, entre o amor e o egoísmo, entre a fé e a divindade. A obra destaca o contraste entre aqueles que reconhecem a importância de cultivar o santuário interior e aqueles que o negligenciam. Os primeiros são aqueles que buscam constantemente a evolução espiritual e que se alimentam da palavra divina e que se esforçam para viver de acordo com os princípios elevados. O segundo, por sua vez, são aqueles que deixam de se levar pelas ilusões do mundo material e que prioriza os prazeres efêmeros e que se esquece da verdadeira natureza de sua alma. Paulo nos alerta para os perigos da obsessão pelo mundo material, ao que nos apegarmos excessivamente aos bens materiais e ao poder e o prazer, corremos um risco de sufocar a nossa espiritualidade e nos afastar de Deus. A busca incessante por satisfazer nossos desejos mais básicos nos leva a um estado de insatisfação constante, pois os prazeres mundanos são passageiros e não podem preencher o vazio existencial que todos nós carregamos. A obra também nos fala sobre a importância da fé. A fé como uma luz que ilumina o nosso caminho e nos guia em meio às trevas. Através da fé, conectamos-nos com a força superior e encontramos o sentido da vida. No entanto, a fé não é algo passivo, mas sim algo que deve ser cultivado diariamente, através da oração, da meditação, da prática de boas ações. É um dos pontos mais importantes do capítulo, é a discussão sobre o sofrimento. O sofrimento é uma parte inevitável da vida, muitas vezes ela serve como um despertar para a nossa espiritualidade. Através do sofrimento, somos convidados a questionar nossos valores, a repensar nossas escolhas e buscar um sentido mais profundo para a vida. O sofrimento pode ser uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus e descobrir o nosso verdadeiro potencial. Ele finaliza com uma mensagem de esperança.
apesar das dificuldades e dos desafios que enfrentamos ao longo da vida, sempre existe a possibilidade de mudança e de renovação. Através do arrependimento, da busca pela verdade, podemos transformar o nosso santuário interior e nos reconectar com a divindade. Gratidão. O santuário interior, ele é um conceito da doutrina espírita que se refere ao lar onde se pode cultivar o cristianismo e a harmonia. Esse capítulo ele nos vem falar do nosso Deus interior, Deus interno. Hoje, nós com tantas dificuldades, muitas vezes não conseguimos sentir o Deus vivo dentro de nós. Quando os nossos pensamentos são de questionamento do amor do nosso Pai, o porquê Ele nos abandonou em alguns momentos da nossa vida, não entendemos. Fechamos nosso coração e não conseguimos deixar Deus agir. Mas Ele está sempre, sim, junto conosco e nos envia os seus anjos de luz para nos proteger até que nós consigamos enxergar a luz no caminho. Devemos construir um santuário dentro de nós, com pensamentos de amor, para receber as bênçãos do Pai. Devemos reforçar a nossa fé diariamente, desde o acordar até o nosso descanso. Nós devemos buscar os conhecimentos, nos prepararmos, preparar o nosso coração e acreditar que Deus tem um propósito para cada um de nós, sem exceção. Mas nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que plantamos, para recebermos todas as bênçãos que Deus preparou para todos nós. Vamos cultivar o amor, vamos cultivar a paz. Deus cuidará de nos proporcionar os frutos necessários. Deus oferece salvação a todo mundo. Muita gente posterga sua decisão por Cristo, pensando que virão tempos melhores, mas podem perder a oportunidade para sempre. Não há tempo como presente para receber o perdão de Deus. Não permita que algo lhe dificulte vir a Cristo. Em tudo o que fez, Paulo considerou o que comunicavam suas ações e respeito do Jesus Cristo. Se você for crente, é um ministro de Deus. Cada dia os incrédulos o observam. Não permita que suas ações descuidadas e indisciplinadas sejam outras desculpas para que alguém rechace a Deus. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas nos fluidos astrais, vitais e espirituais,
a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Gratidão, Pai, por mais este momento de aprendizado. Gratidão por permitir a presença dos anjos espirituais, nossos amigos que estiveram conosco, nos dando o suporte necessário para que o nosso encontro acontecesse e que conseguimos realizar mais um evangelho de amor. Peço à Mãe, nossa Mãe Maria de Nazaré, que derrame suas bênçãos em todos os lares e que todos que aqui nos acompanham recebam as suas graças. Que Deus esteja com todos e que o amor de Cristo continue junto de nós. Que assim seja.